Oi, turma, tudo bem com vocês? Aula 14 de Geografia, quinto ano, módulo 2. Então vamos lá. Na aula 1, estudamos que existem pessoas que migram de uma região para outra. Com o deslocamento das pessoas, ocorreu mistura de etnias. Você sabe o que é miscigenação? Miscigenação é o processo de mistura de indivíduos ou etnias diferentes, tá? Por exemplo, a professora é miscigenada, ou seja, a minha mãe é de parte japonesa e o meu pai é de parte italiana. Então, a minha avó da parte do meu pai nasceu na Itália e a minha avó da parte da minha mãe nasceu no Japão. Então, eu sou miscigenada, ou seja, eu sou uma mistura de japonesa com italiana, tá bom? Então, isso é miscigenação. Quando tem essa mistura de etnias, tá? E vocês? Tem alguma mistura aí? Tem bastante gente que é descendente de italiano, de espanhol, de alemão, de africano, de índio, tá? Então, essa mistura toda. Então, o brasileiro é formado dessa mistura toda gostosa, né? Então, leia o texto. A população brasileira se formou a partir do encontro de diversos povos. Indígenas que viviam há milhares de anos na Terra, que posteriormente formaram o território do Brasil. Europeus, sobretudo os portugueses, que colonizaram o território brasileiro. Africanos, trazidos da África pelos colonizadores na condição de escravos. Outros povos imigrantes, como italianos, alemães, espanhóis, japoneses e árabes. O resultado da miscigenação entre esses diferentes povos foi responsável pela formação da diversidade cultural presente na população brasileira. Essa diversidade pode ser percebida em aspectos do modo de vida no nosso povo, como a culinária, o vocabulário e a religião. Então, na nossa cultura, a nossa culinária, ela é uma mistura, né, total, né? Então, a feijoada vem descendente, então, dos africanos, né? A mandioca vem dos índios, as massas vêm dos italianos, né? Tem também a comida japonesa, né? Então, toda essa mistura, né? Isso, então, é miscigenação, isso é cultura, tá? Pergunta 2. Encontre no caça-palavras alguns povos que contribuíram para a formação da diversidade cultural em nosso país e coloque eles em ordem alfabética, tá? Então, aqui no caça-palavras, vocês vão estar procurando, então, essas palavrinhas aqui que eu coloquei aqui embaixo, tá? Então, aqui tá escondidas as palavrinhas, ó. Indígenas, africanos, árabes, espanhóis, portugueses, alemães, italianos e japoneses. Vocês, então, que vão estar procurando, então, aqui no caça-palavras, essas palavrinhas aqui, tá bom? E agora nós vamos colocar ela em ordem alfabética. Qual desses daqui que começa com a letra A? Eu tenho africanos, eu tenho árabes e eu tenho alemães. Desses três aqui, ó, qual que vem primeiro? Como a primeira letrinha, ó, a primeira letrinha deles é tudo a letra A, ó. Africanos começa com A, árabes começa com A e alemães começa com A. Então, vou ter que ver a segunda letrinha, ó. A segunda letrinha aqui é o F, aqui é o R e aqui é o L. Qual que vem primeiro? O F, o R ou o L? Eu tô vendo, então, a segunda letrinha. O primeiro, então, no alfabeto é o F. Então, eu começo com africanos, tá? Então, africanos já foi. Vamos já riscar aqui o africanos aqui, ó, que eu já usei o africanos. E agora, é o árabes ou é o alemães? Qual que vem primeiro no alfabeto? A letra L ou a letra R? Vem primeiro o L. Então, aqui eu vou escrever alemães, tá? Alemães. Já usei, então, alemães, vou riscar o alemães. Agora, então, são os árabes. Vamos lá, então, escrever. Árabes. Tá? Árabes. Tem algum com B? Não. Com C? Não. Com D? Com E. Então, agora são os espanhóis. Espanhóis. Com F, G,
H-I. Eu tenho indígenas e italianos. A primeira letrinha é igual, os dois começam com I. E a segunda letrinha? A segunda letrinha aqui é o N e aqui é o T. No alfabeto, o que vem primeiro, o N ou o T? Vem primeiro o N. Então, primeiro eu vou colocar os indígenas, e depois os italianos, tá? Então, eu já usei os indígenas e já usei os italianos. Agora sobrou japonês e português. Qual que vem primeiro, o J ou o P no alfabeto? Primeiramente vem o J. Então, japoneses. E por último, portugueses. Bom, então dá um pausa no vídeo e vai colocando então igual da professora em ordem alfabética, certo? E essa então foi nossa aula de hoje. Um beijo e tchau!